A Aurora reclama por Adria ter tirado a sua foto da carteira, pois era para ele se lembrar dela. Adria fala que não foi ele. A Aurora quer saber quem lhe deixou tirar foto da carteira. Adria grita que chega, que ele está cansado. A Aurora diz que ele está arranjando pretexto para terminar. Adria está prestes a ir embora, mas a Aurora pede que ele espere, pois agora ele vai ter que ouvi-la, pois ela não quer mais ter que olhar para sua cara, nunca mais, que está tudo acabado entre eles agora. Ela manda ele sair dali. Ela grita. Tá bom, você quem sabe, diz Adria, e depois ele vai embora. Florzinha chega e pergunta o que aconteceu. A Aurora diz a Florzinha que eles terminaram e que agora é para sempre. A Aurora chora e Florzinha a abraça. Na casa dos Álvares Real, Esmeralda diz à sua mãe Branca que não quer mais falar sobre José Armando. Branca comenta que ela tem que reconhecer que o que José Armando propôs seria muito bom para o seu neto. Esmeralda pergunta se ela realmente acha que ele se importa com seu filho. Branca acha que parece que sim. Esmeralda quer saber o porquê só agora isso. Ela diz que está tarde e tem que ir, pois ela quer pegar seu filho acordado. Álvaro chega nessa hora. Ele veio buscá-la para que ela não vá sozinha. Esmeralda se despede de sua mãe e vai embora com Álvaro. Branca pensa consigo que Álvaro fará sua filha feliz. Acontece o velório do Dr. Bernardo e José Armando consola Patrícia. Florzinha, Rosário e Socorro comem, quando o Sabiá chega dizendo que Cláudio chegou. Cláudio entra e Florzinha pergunta onde está o seu pai. Cláudio responde que ele ficou na fazenda arrumando as coisas para o casamento de Adria e Aurora. Elas ficam sérias. Adria está do lado de fora da casa quando Graziella chega querendo falar com ele. Ele quer saber o que ela quer. Graziella comenta que falou com Esmeralda e ela disse que ele ainda continua muito bem com a Aurora. Adria quer saber o que ela pretende, que seu tio apareça e que o mande embora. Graziella só ouviu informá-lo que ela falará com a Aurora ainda hoje. Você não precisa se preocupar, Graziella. A Aurora ontem terminou comigo. Ela não quer mais saber de mim, diz Adria. O que deixa Graziella completamente feliz. Graziella pergunta se isso é sério. Sim, é sério, ele diz. Graziella acha a notícia maravilhosa. Adria diz que ela pode estar contente, mas ele não. Graziella grita que o ama e Adria pede que ela fique quieta. Ela está louca de felicidades, pois agora ele será só dela. Ela o abraça, mas ele se afasta. Em um lugarzinho tranquilo, Álvaro elogia Esmeralda e diz que a ama. Ela, porém, volta o assunto a José Armando. Ela diz que ele foi falar com ela. Álvaro quer saber o que ele queria, pois ele não perde uma oportunidade para falar com ela. Esmeralda comenta que ele quer reconhecer José Rodolfo como seu filho. Álvaro acha que é só ele brigar com a Patrícia, que logo vai procurá-la. Álvaro não se incomoda com o que ele diz ou deixa de dizer, mas ele se incomoda com ela. Ele pede que ela pense nas coisas com calma, que coloque em uma balança o que ela tem e o que ele está oferecendo. Depois ela toma uma decisão, pois ela é a única pessoa capaz de saber o que é melhor para ela e seu filho, e ele vai respeitar a sua opinião. Mais tarde, Esmeralda e José Armando se encontram no hospital e José Armando pergunta se ela se decidiu e se vai deixá-lo registrar o José Rodolfo como seu filho. Esmeralda responde que a sua opinião continua a mesma e ela já falou com Álvaro e ele acha que ele não precisa registrar José Rodolfo também. E José Armando nervoso e diz o que Álvaro não deveria interferir, ele não deveria influenciá-la nessa decisão. Esmeralda diz que ele está enganado, pois Álvaro não a influencia em nada, pois ele acha que ela mesma tem que tomar sua decisão e que ela decidiu, e a sua resposta continua sendo a mesma. José Armando pergunta se ela não se importa que o garoto fique sabendo de tudo quando crescer.
Esmeralda responde que quando seu filho for um homem, ela vai contar toda a verdade para ele e com certeza ele vai entender, porque ela quis que ele tivesse apenas o seu sobrenome. José Armando quer saber o porquê ela não aceita a sua proposta. Esmeralda não quer que seu filho tenha nenhum vínculo com ele e que também não aceite como pai um homem que a rejeitou. Ela quer saber o porquê ele insiste em dar seu sobrenome para seu filho. José Armando se preocupa em o que o menino vai pensar dele. Esmeralda pede que ele não se preocupe, pois se ele tem medo que o menino julgue e condene no futuro, pode ficar tranquilo, pois para ele José Armando nunca vai insistir. E se seu filho vai considerar alguém como pai, esse alguém vai ser o Álvaro. José Armando tenta falar, mas Esmeralda continua e diz que Álvaro conquistou esse direito e ele não. José Armando vai embora. Adria vai até a vila e Florzinha chama sua atenção. Ele pede que ela deixe de ser chata, pois ele veio vê-las. Florzinha comenta que seu Cláudio chegou e que seu pai Dionísio está bem e que está esperando por eles. Margarida finalmente volta. Graziela recebe com um forte abraço. Ela diz que é bom tê-la de volta, que estava com muitas saudades e também aconteceram tantas coisas. Margarida imagina e pede que depois ela conte tudo, e o que é importante é que agora ela está ali com eles. Ela sentiu tantas saudades. Graziela sente uma emoção bem diferente, como se algo maravilhoso estivesse para acontecer. Margarida comenta que isso que ela sente tem nome e se chama felicidade. José Armando chega em seu apartamento e não sabe o que fazer. Ele pensa em como Esmeralda o tratou com indiferença, mas que teve um momento em que ele sentiu uma tristeza em seu olhar. Adria conversa com seus colegas e eles acham que Graziela fez tudo para amarrá-lo, pois ele, naquele momento, não estava com a cabeça boa, não sabia o que estava fazendo e ela estava lúcida e deveria ter evitado. Patrícia visita José Armando. Ela percebe que ele está triste. Ela pergunta se ele já tentou voltar com Esmeralda. Ele responde que isso não a interessa. Interessa sim muito, ela diz. Patrícia também pergunta se Esmeralda o desprezou. E José Armando comenta que apenas tentou uma reaproximação e que ela o rejeitou. Patrícia fala que Esmeralda nunca mais será dele e que ela sim o ama. Rodolfo tenta convencer Esmeralda a aceitar José Armando como pai de seu filho, mas a tentativa é em vão, ela se recusa. Patrícia continua a se humilhar em voltar para José Armando, mas ele quer saber o porquê ela fez tudo isso e o enganou. Ele foi injusto com seu próprio filho, e o que ela fez não tem perdão. Patrícia pede perdão e diz que ele foi o único homem que ela amou de verdade, e pede que ele não a julgue. José Armando pede que ela pare de se justificar, mas Patrícia pede que ele tente compreendê-la e que não a tire de sua vida, pois ele é tudo que ela tem. José Armando sente muito, mas o caso deles não tem mais jeito. Ela quer saber o que ele pretende fazer. Ele pretende voltar para reconquistar Esmeralda. Patrícia pergunta se é por causa do menino. José Armando responde que é por causa dos dois, pois ele nunca deixou de amar Esmeralda e se arrepende por tê-la perdido, mas ainda tem esperanças. Patrícia, chorando, quer avisá-lo que se Esmeralda não aceitá-lo, ela vai estar esperando, pois seu mal foi amá-lo demais acima de tudo, sem pensar nas consequências. Ela só pede que ele a deixe ficar perto dele, nem que seja como amiga. José Armando não responde nada, apenas pega a bolsa dela e entrega, abrindo assim a porta. Mais tarde, Patrícia se encontra com Fátima e, como sempre, elas falam mal de Esmeralda. No hospital, Marcelo encontra Esmeralda na cafeteria. Ele se senta e eles conversam sobre a gestação e depois de Malavé. Marcelo quer fazer uma pergunta. Ele então pergunta a Esmeralda que se José Armando estivesse arrependido de verdade e se pedisse para que ela voltasse com ele, ela voltaria? Ela responde que não.
Marcelo quer saber o porquê e se ela não o ama mais. Ela responde que existem outros sentimentos que não são exatamente o amor que valem tanto ou mais. Ele quer saber que sentimentos são esses. A gratidão, a compaixão, a ternura, a confiança na outra pessoa, ela diz. E você perdeu tudo isso com José Armando e depositou os sentimentos em outra pessoa? Pergunta Marcelo. Essa pessoa merece isso, responde Esmeralda. Rodolfo visita José Armando e percebe que ele mudou muito em relação a Esmeralda e José Rodolfo depois da morte de Malavé. A única coisa que José Armando quer é que seu pai lhe ajude. Graziela encontra Adria na cozinha e diz que se sente a mulher mais feliz do mundo. Ela quer marcar um outro encontro com ele. Ela está cansada de não poder namorá-lo na frente de todos e do amor deles ser mal visto. Ela recorda ele quando eles combinaram de fugir. Margarida fica completamente feliz em ver José Rodolfo. Patrícia se consulta com Álvaro e aproveita para comentar que ele, como noivo de Esmeralda, deve saber. Ela conta que Lúcio, antes de morrer, contou um segredo a José Armando. Álvaro fica em choque. Patrícia continua. O Lúcio contou a José Armando que não houve nada entre ele e Esmeralda naquela noite. Ele nem sequer tocou nela, mas Esmeralda achou que tinha sido vítima do amor do Dr. Malavé. Ela até criticou o comportamento dele, e aí ele deixou que ela mesma espalhasse essa mentira. Álvaro fica arrasado e diz que não vai perder Esmeralda. José Armando vai até a casa dos pais e encontra-se com José Rodolfo. Ele brinca com José Rodolfo e pega o menino em seu colo. Branca chega e fica feliz em vê-los juntos. E mais tarde, em seu apartamento, José Armando pensa no momento que ele teve com seu filho. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!